Bem, então, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula de farmacologia. Hoje a gente vai avançar em alguns conceitos. Na nossa aula passada, onde é que a gente ficou? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Foi. Aula passada nós paramos em alguns conceitos como medicina convencional, medicina alternativa, integrativa. Vimos a evolução das abordagens terapêuticas, conceitos. Fizemos um testezinho aqui entre conceitos. E pelo que eu vi, vocês se saíram bem, né? Deixa eu ver aqui. Tomara, né? Aparentemente saíram bem. Do testezinho que eu fiz com todo mundo, vocês tiraram o quê? 8,5, 9, né? Deixa eu só fazer um review aqui com vocês com relação ao que nós começamos sobre plantas medicinais e a produção de medicamentos, né? Ou seja, a origem dos medicamentos. Bem, pessoal, da planta medicinal, nós podemos ter, vou pegar meu apontador aqui. Da planta medicinal, nós podemos trabalhar com essa planta tanto in natura, na verdade, quanto a droga vegetal, ou seja, que é a planta medicinal após um tratamento, não é? Então, dessa droga vegetal, nós podemos ter um derivado vegetal. Lembra que derivado vegetal pode ser na forma de tintura, de óleo, ou seja, tudo que é extraído da planta para que a gente possa trabalhar e produzir os medicamentos. Então, gente, tanto do derivado vegetal ou mesmo a droga vegetal, né, aquela planta que passou por algum procedimento de secagem, nós podemos produzir um medicamento fitoterápico. Para produzir o medicamento fitoterápico, a gente precisa garantir que neste medicamento nós temos apenas e exclusivamente plantas, sem adicionar nem pôr, certo? Nem retirar, nem adicionar. Então, esse medicamento fitoterápico, desse derivado vegetal, nós podemos extrair uma única substância, lembram disso? E aí nós temos um princípio ativo. Esse princípio ativo ele é trabalhado de forma isolada. Exemplo de um princípio ativo, nós temos a cafeína, que ela é extraída de onde? Do café, não é? Bem, esse princípio ativo isolado, ele vai passar por um processo de purificação e a partir dele a gente pode ter uma síntese ou semissíntese. Então, exemplo, da cafeína, a gente insere um radical e torna essa cafeína mais hidratada para mudar alguma função ali da molécula, ou seja, extraí da planta, isolei o princípio ativo, transformei e agora a gente tem um fitofármaco. Não é isso? Tranquilo até aqui, gente? Ficou alguma dúvida nesse primeiro momento? A gente pode seguir? Massa. Foi só uma revisão do que nós já vimos, né? Sei que são muitos conceitos, mas não são conceitos difíceis, né? São conceitos simples de entender. Basta dar uma revisadinha. Falar nisso, todo mundo já viu que eu mandei para vocês o link que está lá disponível no Google Classroom, né? O link para vocês estudarem as aulas gravadas passadas.
Massa. Perfeito. Todo mundo em dia aqui com os estudos. Viu não, Fabi? Dá uma olhadinha lá no Google Classroom. Vai ter um dos tópicos, tem lá, material para estudo. Aí eu coloquei um link, que esse link vai direcionar você para YouTube. Eu estou postando lá as aulas gravadas, tá bom? Então não se esqueçam lá de se inscrever lá no canal do YouTube. Vocês podem acessar o material, tá bom? E aí, quanto mais inscritos no canal, maior é o espaço que eu tenho para poder publicar os vídeos. Então, se inscrevam lá, tá certo? Gente, vamos começar então a adentrar no conceito de farmacologia, que eu acho que esse nome chama a atenção. Algumas pessoas, logo no início das aulas, disse que tinham uma certa ansiedade para entender o que era farmacologia, ou estava um pouco assustado com a disciplina. Vocês vão ver que é algo simples de entender. Mas o nome farmacologia vem do grego, que significa fármacon. Fármacon está relacionado ao termo droga, não é isso? Então, se é pelo conceito que nós vimos na aula passada, o que é que vocês têm a me dizer do que seria droga? O que é uma droga? Contem aí. O que seria droga? Droga é toda e qualquer substância natural ou É. sintética que introduzida no organismo modifica suas funções. Ó, tô bem, Tassi. A mosca. Exatamente isso daí. Então, se modifica funções, é tudo aquilo que faz efeito no corpo humano, concordam? É tudo que quando a gente ingerir vai ter algum efeito. Tranquilinho? Bem, pelo conceito deste autor, que eu particularmente eu gosto muito dele, que é o Katsung. Ele está aqui embaixo, ó. Katsung, Bertrand Katsung. Farmacologia básica e clínica. Ele diz o seguinte, que define-se por farmacologia como sendo o estudo de substâncias que interagem com os sistemas vivos por meio de processos químicos, especialmente por ligação de moléculas reguladoras e ativação ou inibição de processos normais, ou seja, processos do nosso corpo. Tais substâncias são produtos químicos administrados para se obter um efeito terapêutico benéfico sobre algum processo do paciente ou por seus efeitos tóxicos sobre processos reguladores em parasitas que infectam o paciente. Nossa, é um conceito bem amplo, né? Farmacologia. Então, deixa eu tentar resumir. A gente vai entender dentro da farmacologia, primeiro, que nós estamos trabalhando com drogas, substâncias que modificam o nosso corpo. Segundo, essas substâncias elas vão se ligar a receptores específicos, a moléculas que vão regular, ativando ou inibindo alguma função. Não é isso que a gente quer que os medicamentos façam? Ou eles vão ativar, ou eles vão inibir alguma função nossa. Tanto do processo fisiológico, ou seja, do que já acontece no nosso corpo, quanto do processo tóxico, ou seja, alguns medicamentos a gente vale da propriedade tóxica dele. Alguém tem algum exemplo de alguma propriedade tóxica de algum medicamento que a gente utiliza para tratamento do nosso corpo? Quem pode dar um exemplo? Passou assim na cabeça. Nada? Podem falar, vou escrever aqui no chat, tá? Quero interação. O que é que vocês entendem por algum medicamento que a gente utiliza propriedade tóxica a nosso favor, para nosso tratamento? E aí? Nada? Vocês estão me ouvindo? Hum.
E aí, quando vocês não falam nada, eu fico achando que eu estou falando só. Propriedade tóxica. Veneno. Não necessariamente, Cris, mas eu vou falar sobre ele. Vou dar uma dica para vocês, tá? Imaginem vocês que a gente está fazendo um tratamento contra vermes. Todo mundo já deve ter feito algum tratamento de verme. Não, João, sonolência, nem João nem Rafael, sonolência de um antialérgico é um efeito adverso. Eu vou falar já já sobre eles. Não, Adilane, foi longe não. Tá no caminho, tá no caminho. Mas a gente vai ver que por trás de todo veneno tem um medicamento, tá correto isso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente vai fazer um tratamento contra verme, a gente vai tomar, vou chutar o nome de um medicamento, tá? Anita. Já ouviram falar? Anita, para tratamento de verme, né? De alguns parasitas intestinais. E aí, quando a gente vai fazer o tratamento com a Anita, a gente está fazendo um tratamento que, na verdade, ele é tóxico para o verme, mas é benéfico ao ser humano, porque a gente está querendo destruir o verme. Então, se a gente está querendo destruir o verme, ele vai ser tóxico e, dessa forma, vai expulsá-lo do nosso organismo. Deu para entender? Então, essa é uma característica da toxicidade do medicamento no nosso corpo. É nessa linha. Quem pode dar um outro exemplo da toxicidade de um medicamento no nosso organismo? Toxicidade. Já falei do Anita. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Gabi, vê só, professor, quando a gente está com uma diarreia e a gente toma uma medicação para prender, pode ser isso, tipo Mosec. E Mosec, né? Na Ele não tem uma verdade, reação, ele não tem uma reação de, no caso, parar como é que se diz? O a normal do diarreia em intestino. si, né? Isso. Mas a gente vai ver, Fabi, quando a gente falar sobre os laxativos e os constipantes, que é o inverso, né? Que, na verdade, isso não é uma propriedade tóxica, é uma propriedade desejada. Eu vou pegar o gancho do que o João está colocando aqui, que ele está falando sobre quimioterapia, né? A quimioterapia, ela é tóxica contra quem? Ou contra o quê? As células cancerígenas, né? Células cancerígenas. Então, quando ela é tóxica às células cancerígenas, significa que as células vão ser lisadas, destruídas, certo? Isso é propriedade tóxica da substância que a gente ingere. Não é interessante isso? Então, a farmacologia tanto vai estudar o que Fabiana acabou de falar, por exemplo, a propriedade do fármaco. Estou usando um fármaco que é antidiarreico. É a propriedade da substância que está sendo utilizada a nosso favor. Ou a gente vai utilizar uma propriedade tóxica, onde medicamentos quimioterápicos são tão tóxicos que são chamados de citotóxicos, tóxicos para as células. Eles destroem as células. Ou medicamentos que são antihelmínticos, né, contra os vermes e parasitas. Eles vão ser tóxicos no parasita que habita lá no intestino. Então, a farmacologia ela vai estudar essa gama de atividades, certo? Tóxicas ou fisiológicas, farmacologicamente. Beleza? Tranquilo, né? Olha esse outro conceito aqui, gente. Esse conceito aqui é do livro de Goodman e Gilman. Professor, posso estudar por esse autor? Pode estudar por esse autor, sim. Eu acho esse autor com uma linguagem um pouquinho mais técnica. Talvez para a gente que está começando agora no estudo da farmacologia,
seja mais interessante buscar outro autor. Que autor a gente vai buscar? Então, vocês têm uma biblioteca disponível online, lá tem livros de farmacologia, tem esse livro aqui que eu já falei para vocês no início da aula, que é o de Katsung, que eu acho que foi o que João, se eu não me engano, não foi João, disponibilizou, ou foi João ou foi Edilane, que disponibilizaram aí para a turma, que conseguiram baixar, né? E tem o Goodman e Gilman, que é uma linguagem um pouquinho mais aprofundada, mais técnica. Mas livro e autor é muito pessoal. Cada um tem que ler, cada um tem que dar uma estudada e ver se a linguagem daquele autor, se você gosta mais ou menos. Beleza? Goodman e Gilman, pela época que eles escreveram, que foi 2003, ele diz o seguinte, que ele compreende a farmacologia, ela compreende o conhecimento da história, origem, as propriedades físicas e químicas, a composição, os efeitos bioquímicos, os efeitos fisiológicos, mecanismo de ação, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação dos fármacos. Ou seja, Goodman e Gilman está falando de todo o caminho que o fármaco percorre no nosso corpo até o efeito ser percebido, certo? Os dois estão falando da mesma coisa, com linguagens diferentes, mas eu gosto também dessa definição do Goodman e Gilman. Tranquilo até agora? A gente vai avançar, pessoal, por um conceito, é interessante esse conceito, que ele fala dos dois principais ramos da farmacologia. Ou seja, nos nossos estudos, a gente vai ver isso com bastante profundidade. Um é a farmacocinética e o outro é a farmacodinâmica. Quando eu falo farmacocinética, o nome já diz, né? Cinético é movimento, é caminho, certo? É o trajeto, ou seja, o caminho que o fármaco vai realizar do momento que você administra o medicamento ao seu paciente até o momento que o corpo naturalmente elimina esse fármaco, certo? Já a farmacodinâmica é o princípio básico do funcionamento dos fármacos, ou seja, como eles atuam para gerar o efeito. Como é que é o mecanismo de ação? Como é que eles estão atuando que eu vou ter esta percepção analgésica contra a dor de cabeça e por que eles estão agindo exatamente na dor? Então, a gente vai ver isso dentro da farmacodinâmica. Se eu for simplificar das duas formas, né, farmacocinética e farmacodinâmica, eu chego nessas duas frasezinhas que eu botei aqui embaixo. A farmacocinética é o que o corpo faz com o fármaco ao longo do caminho, e a farmacodinâmica é o que o fármaco faz com o nosso corpo depois que a gente ingere. Não ficou mais simples assim? Farmacocinética e farmacodinâmica. Deixa eu colocar para vocês aqui esse videozinho que ele representa exatamente esse trajeto dentro do nosso corpo depois de administrado. Se eu retirar aqui, tirar o som, tá? Vocês continuam me ouvindo? Nesta representação, o fármaco, uma vez que ele é administrado no nosso corpo, ele vai ter um caminho a seguir. Então, olha lá, ele é formado por várias camadas, está vendo esse medicamento? O paciente está ingerindo. Alguns medicamentos começam a se dissolver na boca, outros não, eles precisam chegar ao estômago, certo? Uma vez chegou ao estômago, o intestino, ele vai agir exatamente no tecido onde ele foi programado para atuar. Se é tecido cardíaco, se é tecido cerebral, se é no tecido ósseo. Tudo isso tem a ver como o organismo responde, ou seja, cada corpo ele tem um metabolismo diferente, uma velocidade de ação diferente. Óbvio, cada fármaco tem um tempo que é estudado, certo, gente?
Mas mesmo depois desse tempo estudado, o organismo ele vai ter uma velocidade. Meu organismo é diferente do seu organismo, então é comum a gente encontrar algumas vezes pacientes que respondem mais rapidamente a um analgésico do que outros. Se a gente for pensar que a dor, né, o processo de dor, ele é muito peculiar, muito pessoal, cada paciente ele tem uma resposta diferente. E a gente vai ver que isso está relacionado também ao metabolismo e como nós temos a sensibilidade para cada droga. Alguém aqui já teve essa experiência? Rafael está falando aqui, deixa eu ver aqui. Farmacodinâmica é o resultado da farmacocinética. Vai tratar a doença, o local. Tem a ver, viu, Rafael, o que você está dizendo. Farmacodinâmica, na verdade, é como o nosso corpo vai reagir ao fármaco. É o que o fármaco está transformando, correto, depois de todo o processo de caminho dele dentro do nosso organismo. Então, está correto o que você está falando. Então, a gente não vai pensar que é só o local, tá, Rafael? A gente não vai pensar só no local, mas é o que ele transformou. Deixa eu te dar um exemplo. Eu estou usando um medicamento localmente, xilocaína. É um exemplo, tá? Não estou usando, não, mas vamos supor que eu estou passando xilocaína. Xilocaína, ela age mais em mucosa. Você passou na mucosa oral para um tratamento de um canal, tá? Nesse caso, quando você passa no local, qual é o efeito que o medicamento vai fazer com o teu corpo? Qual é o efeito da xilocaína? Já ouviram falar? Anestesia. Anestésico, perfeito. Perfeito, Tiane, Dilane, Tassi, adormecer, anestesiar. Então, esse efeito anestésico, ou seja, o que o fármaco fez com o nosso corpo, isso é farmacodinâmica. Já o caminho que o medicamento fez, vamos supor que ele fosse via oral, aí seria farmacocinética, certo? Deu para entender a diferença de um de outro? É natural a gente, nesse primeiro momento, confundir os dois conceitos. Tranquilinho? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deslogar, né, o meu tempo já está chegando aí pertinho dos 30 minutos, eu vou deslogar, aí a gente volta logo em seguida, volta todo mundo na sala, porque agora eu quero aprofundar tanto na farmacocinética quanto na farmacodinâmica e entender esse meio entre os dois caminhos. Certo? Até já então.